Norma Brasileira de Contabilidade, NBCT-SP 07, de 22 de setembro de 2017. Aprova a NBCT-SP 07 Ativo Imobilizado. Parte 3. Depreciação. 59. Cada componente de item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. 60. A entidade deve alocar o valor inicialmente reconhecido de item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e os depreciar separadamente. Por exemplo, na maioria dos casos, deve ser depreciada separadamente a pavimentação, estruturas, meios-fios e canais, calçadas, pontes e iluminação do sistema de rodovias. De forma similar, pode ser apropriado depreciar separadamente a estrutura da aeronave e os seus motores, sejam próprios ou sujeitos a arrendamento mercantil financeiro. 61. O componente significativo de item do ativo imobilizado pode ter a vida útil e o método de depreciação iguais à vida útil e ao método de depreciação de outro componente significativo do mesmo item. Esses componentes podem ser agrupados no cálculo da depreciação. 62. À medida que a entidade depreciar separadamente alguns componentes de item do ativo imobilizado, também deve depreciar separadamente o remanescente do item. Esse remanescente consiste em componentes de item que não são individualmente significativos. Se a entidade possuir expectativas diferentes para essas partes, técnicas de aproximação podem ser necessárias para depreciar o remanescente de forma que represente fidedignamente o padrão de consumo e/ou a vida útil desses componentes. 63. A entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de item que não tenham custo significativo em relação ao custo total do item. 64. O montante da depreciação de cada período deve ser reconhecido no resultado do período, a menos que seja incluído no valor contábil de outro ativo. 65. A depreciação do período deve ser normalmente reconhecida no resultado do período. Entretanto, por vezes os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços incorporados no ativo são absorvidos para a produção de outros ativos. Nesses casos, a depreciação faz parte do custo de outro ativo, devendo ser incluída no seu valor contábil. Por exemplo, a depreciação de máquinas e equipamentos de produção deve ser incluída nos custos de produção de estoque, ver a NBCT-SP 04. De forma semelhante, a depreciação de ativo imobilizado utilizado para atividades de desenvolvimento pode ser incluída no custo de ativo intangível reconhecido de acordo com a NBCT-SP 08 Ativo intangível, valor depreciável e período de depreciação. 66. O valor depreciável do ativo deve ser alocado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. 67. O valor residual e a vida útil do ativo devem ser revisados pelo menos ao final de cada exercício, e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. 68. A depreciação deve ser reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. O reparo e a manutenção de ativo não afastam a necessidade de depreciá-lo. Inversamente, alguns ativos podem sofrer manutenções precárias ou a manutenção pode ser diferida indefinidamente por motivos de restrições orçamentárias. Quando as políticas de administração de ativos exageram no uso do ativo, sua vida útil deve ser reavaliada e devidamente ajustada. 69. O valor depreciável do ativo deve ser determinado após a dedução de seu valor residual. Na prática, o valor residual do ativo frequentemente não é significativo e, por isso, imaterial para o cálculo do valor depreciável. 70. O valor residual do ativo pode aumentar até um montante igual ou superior ao seu valor contábil. Se isso ocorrer, a taxa de depreciação do ativo é zero, a menos e até que seu valor residual subsequente diminua a um montante abaixo do valor contábil do ativo. 71. A depreciação do ativo se inicia quando esse está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento, na forma pretendida pela administração. A depreciação do ativo cessa quando o ativo é desreconhecido. Consequentemente, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso e mantido à disposição, a menos que o ativo esteja totalmente depreciado. Entretanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a taxa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção. 72.
Os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços incorporados no ativo são consumidos pela entidade principalmente por meio do seu uso. Porém, outros fatores, tais como obsolescência técnica ou comercial e desgaste normal enquanto o ativo permanece ocioso, muitas vezes dão origem à diminuição dos benefícios econômicos ou potencial de serviços que poderiam ter sido obtidos do ativo. Consequentemente, todos os seguintes fatores devem ser considerados na determinação da vida útil do ativo. A. Uso esperado do ativo. O uso é avaliado com base na capacidade ou produção física esperadas do ativo. B. Desgaste físico esperado, o qual depende de fatores operacionais, tais como o número de turnos durante os quais o ativo é utilizado e o programa de reparos e manutenção, do mesmo modo que o cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso. C. Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda de mercado para o produto ou serviço derivado do ativo. Reduções futuras esperadas no preço de venda de item que foi produzido utilizando um ativo podem indicar expectativa de obsolescência técnica ou comercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços incorporados no ativo. D. Limites legais ou de natureza similar no uso do ativo, tais como as datas de término dos contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo. 73. A vida útil do ativo deve ser definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade. A política de gestão de ativos da entidade pode considerar a alienação de ativos após determinado período ou após o consumo da proporção específica de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços incorporados no ativo. Por isso, a vida útil do ativo pode ser menor do que a sua vida econômica. A estimativa da vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseado na experiência da entidade com ativos semelhantes. 74. Terrenos e edificações são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando são adquiridos conjuntamente. Com algumas exceções, como os locais de extração de rochas ou minerais, pedreiras, e os locais utilizados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não devem ser depreciados. As edificações têm vida útil limitada e, por isso, são ativos depreciáveis. O aumento de valor do terreno no qual a edificação esteja construída não afeta a determinação do montante depreciável da edificação. 75. Se o custo do terreno incluir custos de desmontagem, remoção e restauração do local, essa parte do valor contábil do terreno deve ser depreciada durante o período de benefícios ou potencial de serviços obtidos ao incorrer nesses custos. Em alguns casos, o próprio terreno pode ter vida útil limitada, sendo depreciado de modo a refletir os benefícios ou potencial de serviços a serem dele retirados. Método de depreciação. 76. O método de depreciação deve refletir o padrão esperado no qual os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços do ativo são consumidos pela entidade. 77. O método de depreciação aplicado ao ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício, e se houver alteração significativa no padrão esperado de consumo dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços incorporados no ativo, o método de depreciação deve ser alterado para refletir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada como mudança na estimativa contábil. 78. Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para alocar, de forma sistemática, o valor depreciável do ativo ao longo da sua vida útil. Tais métodos incluem o método linear, o método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas. A depreciação pelo método linear resulta em uma taxa constante ao longo da vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. O método dos saldos decrescentes resulta em uma taxa decrescente ao longo da vida útil. O método de unidades produzidas resulta em uma taxa baseada no uso ou produção esperados. A entidade deve selecionar o método que melhor reflita o padrão esperado do consumo dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços incorporados no ativo. O método escolhido deve ser aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que haja mudança no padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. 78A. O método de depreciação baseado na receita que é gerada pela atividade, que inclui a utilização de ativo, não é apropriado. A receita gerada pela atividade que inclui o uso de ativo reflete geralmente outros fatores, além do consumo dos benefícios econômicos ou do potencial de serviços do ativo.
Por exemplo, a receita é afetada por outros insumos e processos, atividades de venda e mudanças nos volumes e preços de vendas. O componente de preço da receita pode ser afetado pela inflação, o que não tem qualquer influência sobre a maneira como o ativo é consumido. Redução ao valor recuperável. 79. Para determinar se o item do ativo imobilizado deve ser objeto de redução ao valor recuperável, a entidade deve aplicar a NBC-TSP 09 ou a NBC-TSP 10 redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa, conforme o caso. Essas normas explicam como a entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos, como determinar o seu valor recuperável, e quando reconhecer ou reverter perda por redução ao valor recuperável. Indenização de perda por redução ao valor recuperável. 80. A indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido objeto de redução ao valor recuperável, extraviados ou abandonados, deve ser reconhecida no resultado do período quando a indenização se tornar recebível. 81. Reduções ao valor recuperável ou perdas de itens do ativo imobilizado, pagamentos ou reivindicações relativas a indenizações de terceiros e qualquer aquisição ou construção posterior de ativos de substituição são eventos econômicos separados, contabilizados separadamente conforme abaixo. A reduções ao valor recuperável de itens do ativo imobilizado devem ser reconhecidas de acordo com a NBC-TSP 09 ou a NBC-TSP 10, conforme caso. B. Desreconhecimento de itens do ativo imobilizado obsoletos ou alienados é determinado de acordo com esta norma. C. Indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido objeto de redução ao valor recuperável, extraviados ou abandonados, deve ser reconhecida no resultado do período quando a indenização se tornar recebível. D. O custo de itens do ativo imobilizado restaurados, adquiridos ou construídos para reposição é determinado de acordo com esta norma. Desreconhecimento. 82. O valor contábil de item do ativo imobilizado deve ser desreconhecido. A. Por ocasião de sua alienação, ou B. Quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a sua utilização ou alienação. 83. Os ganhos ou as perdas decorrentes do desreconhecimento de item do ativo imobilizado devem ser reconhecidos no resultado do período quando do desreconhecimento. 83A. Entretanto, a entidade que, no curso de suas atividades operacionais, normalmente vende itens do ativo imobilizado que foram mantidos para aluguel a terceiros deve transferir esses ativos para estoques pelo seu valor contábil quando o aluguel cessar e o ativo passar a ser mantido para venda. O recebimento da venda desses ativos deve ser reconhecido como receita de acordo com a NBC-TSP 02 Receita de transação com contraprestação. 84. Existem várias formas de alienação de item do ativo imobilizado, por exemplo, venda, arrendamento mercantil financeiro ou doação. Para determinar a data da alienação do item, a entidade deve aplicar os critérios da NBC-TSP 02 para reconhecer a receita da venda do bem. 85. Se, de acordo com o critério do reconhecimento previsto no item 14, a entidade reconhecer no valor contábil do item do ativo imobilizado o custo de substituição de parte do item, deve desreconhecer o valor contábil da parte substituída, independentemente de a parte substituída estar sendo depreciada separadamente ou não. Se a apuração desse valor contábil não for praticável para a entidade, ela pode utilizar o custo de substituição como indicativo do custo da parte substituída na época em que foi adquirida ou construída. 86. Os ganhos ou as perdas decorrentes do desreconhecimento de item do ativo imobilizado devem ser determinados pela diferença entre a receita líquida de venda, se houver, e o valor contábil do item. 87. A quantia a receber pela venda de item do ativo imobilizado deve ser reconhecida inicialmente pelo seu valor justo. Se esse pagamento for a prazo, a quantia recebida deve ser reconhecida inicialmente pelo valor equivalente ao preço à vista. A diferença entre o valor nominal da quantia a receber e seu valor presente deve ser reconhecida como receita de juros, de acordo com a NBC-TSP 02, refletindo o efetivo rendimento do valor a receber. Divulgação. 88. As demonstrações contábeis devem divulgar, para cada classe de ativo imobilizado, a. Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto. B. Os métodos de depreciação utilizados. C. As vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas. D. O valor contábil bruto e a depreciação acumulada,
mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, no início e no final do período. E a conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrando. E adições. 2. Alienações. 3. Aquisições por meio de combinações do setor público. 4. Aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações nos termos dos itens 44, 54 e 55, e perdas por redução ao valor recuperável de ativos, se houver, reconhecidas ou revertidas diretamente no patrimônio líquido de acordo com a NBCT-SP 09 ou a NBCT-SP 10, conforme o caso. V. Perdas por redução ao valor recuperável de ativos, reconhecidas no resultado do período de acordo com a NBCT-SP 09 ou a NBCT-SP 10, conforme o caso. Vi. Reversão das perdas por redução ao valor recuperável de ativos, reconhecidas no resultado do período de acordo com a NBCT-SP 09 ou a NBCT-SP 10, conforme caso. 7. Depreciações. 8. Variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações contábeis da moeda funcional para a moeda de apresentação, incluindo a conversão da operação estrangeira para a moeda de apresentação da entidade. 9. Outras alterações. 89. As demonstrações contábeis também devem divulgar para cada classe de ativo a existência e os valores de restrições a ativos imobilizados oferecidos como garantia de obrigações. B. O valor dos custos reconhecidos no valor contábil de item do ativo imobilizado durante a sua construção. C. O valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados. E D. Se não for divulgado separadamente no corpo da demonstração do resultado, o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido objeto de redução ao valor recuperável, perdidos ou abandonados, incluído no resultado do período. 90. A seleção do método de depreciação e a estimativa da vida útil dos ativos são questões de julgamento. Por isso, a divulgação dos métodos adotados e das estimativas das vidas úteis ou das taxas de depreciação fornece aos usuários das demonstrações contábeis informação que lhes permite revisar as políticas selecionadas pela administração e facilita comparações com outras entidades. Por razões semelhantes, é necessário divulgar a depreciação, quer seja reconhecida no resultado do período, quer como parte do custo de outros ativos, durante o período. B. A depreciação acumulada no final do período. 91. A entidade deve divulgar a natureza e o efeito da mudança de estimativa contábil que tem impacto no período corrente ou em períodos subsequentes. Para ativos imobilizados, tal divulgação pode resultar de mudanças de estimativas relativas a valores residuais. B. Custos estimados de desmontagem, remoção ou restauração de itens do ativo imobilizado. C. Vidas úteis. E D. Métodos de depreciação. 92. Caso uma classe do ativo imobilizado seja contabilizada a valores reavaliados, a entidade deve divulgar o seguinte: a data efetiva da reavaliação. B. Se foi ou não utilizado o avaliador independente. C. Os métodos e as premissas significativos aplicados à estimativa do valor justo dos itens. D. Se o valor justo dos itens foi determinado diretamente a partir de preços observáveis em mercado ativo ou baseado em transações de mercado recentes realizadas sem favorecimento entre as partes, ou se foi estimado utilizando outras técnicas de avaliação. E a reserva de reavaliação, indicando as alterações do período e quaisquer restrições sobre distribuição do saldo da reserva aos proprietários. F. A soma de todas as reservas de reavaliação para itens individuais do ativo imobilizado dentro daquela classe. G. A soma de todos os déficits de reavaliação para itens individuais do ativo imobilizado dentro daquela classe. 93. De acordo com as NBCT-SP 09 e NBCT-SP 10, a entidade deve divulgar informações sobre ativos imobilizados objeto de redução ao valor recuperável, além das informações exigidas no item 88. E 4. AVI. 94. Os usuários das demonstrações contábeis também podem entender que as seguintes informações são relevantes para suas necessidades. A. O valor contábil do ativo imobilizado que esteja temporariamente ocioso. B. O valor contábil bruto de qualquer ativo imobilizado totalmente depreciado que ainda esteja em operação. C. O valor contábil de ativos imobilizados retirados de uso e mantidos para venda. E D. O valor justo do ativo imobilizado quando este for materialmente diferente do valor contábil apurado pelo modelo do custo. Por isso, as entidades são encorajadas a divulgar esses valores.
95 a 104. Eliminados, 105 a 109. Não convergidos. Vigência. Esta norma deve ser aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que estabeleça prazos específicos casos em que estes prevalecem, e revoga, a partir de 1º de janeiro de 2019, a NBCT 16.9, aprovada pela Resolução CFCN Graus 1136208, publicada no DOU, seção 1, de 25 de novembro de 2008, a NBCT 16.10, aprovada pela Resolução CFCN Graus 1137208, publicada no DOU, seção 1, de 25 de novembro de 2008, e o art. 4º da Resolução CFCN Graus 1437-2013, publicada no DOU, seção 1, de 2 de abril de 2013. Brasília, DF, 22 de setembro de 2017.